Olá, queridos casais, finalmente estamos aqui. Pensem num casal enrolado, somos nós, né? E eu quero já de imediato agradecer as orações de vocês. Semana passada realmente nós enfrentamos problemas de saúde com filhos, inclusive com a própria Mel. Mas graças a Deus estamos bem. Foi uma semana bastante puxada, mas graças a Deus estamos aqui para tentar responder mais uma pergunta. E ela é a seguinte, olha só. Pastor, o senhor falou sobre a importância de não só os pais serem bons modelos para a próxima geração, mas também avós, tios e entre outros. A minha pergunta é, e quando nossos pais, isso é, os avós, têm o pensamento mudando de que avós são para estragar mesmo? Essa é uma boa pergunta. E eu queria começar lendo um versículo que se encontra em Provérbios capítulo 17, verso 6, que diz o seguinte: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais. De maneira que a própria palavra diz que os netos são algo extremamente graciosos e uma bênção para os avós. Porque eles podem ver que a geração deles, isso é, a família deles está continuando. A vida da família que ainda vem para muito tempo. Então, é perpetuação da própria linhagem. Por isso que para eles é uma coroa ver os netos e quem sabe os bisnetos também. E a gente precisa ter um certo bom senso que pais e avós, cada um tem uma responsabilidade diante de Deus, mas cada um deve também compreender o outro. Os avós têm que compreender a responsabilidade dos pais, e os pais também têm que compreender a liberdade dos avós. E essas duas situações, elas vão ser uma bênção para os netos, no caso, para os filhos de vocês. Uma coisa que a gente também pode observar é quanto tempo a criança passa com os avós. Porque tem responsabilidades nítidas diante de Deus, dos pais e dos avós. Por mais que, como o pastor falou, os avós precisam ser um modelo, precisam ser um exemplo, mas eles não têm a responsabilidade de educar, de ensinar nos caminhos de Deus. Essas responsabilidades são especificamente dos pais. Então, os pais têm que lembrar que se não querem, digamos, que os avós estraguem, que eu acho que esse também não é o objetivo dos avós, mas às vezes acontece, porque muitas vezes a criança passa muito tempo com os avós. Então, o tempo maior tem que ser com os pais, para eles terem essa oportunidade de ensinar, de educar o seu filho. Isso é responsabilidade dos pais. Os avós realmente já estão mais naquela fase de paparicar, digamos assim. Estragar não, né? Eu concordo que não deve estragar, como o pastor falou, tem que respeitar as regras que os pais têm, né? E isso ajuda quando tem uma comunicação boa entre os pais e os avós sobre quais são os pais, deixando bem claro quais são os limites, quais são as regras que as crianças têm, e os avós devem respeitar, né? Porém, os pais também devem dar algumas liberdades, né, para os avós que o filho não necessariamente tem em casa, né? O exemplo é da minha casa, que eu tenho para os meus filhos, que foi algo que minha mãe também tinha para nós quando nós éramos crianças: não comer doce, uma coisa bem assim, simples. Não comer doce antes do almoço, ou um lanche assim doce, algo que não fosse muito saudável, para não tirar o apetite para a criança na hora do almoço comer as coisas saudáveis. Então eu sempre ensinei, criei da forma que eu fui criada, né? Porém, um belo dia eu fui na casa da minha mãe, e lá estava minha mãe dando doce e bombom para os meninos antes do almoço. Eu disse: mãe, a senhora nunca deixou a gente comer bombom, como é que a senhora está dando bombom antes do almoço? Ela sabe, filha, vó não tem muita oportunidade. Aí, no caso, ela tinha razão, então eu deixei pra lá porque realmente só uma vez ou outra que meus filhos estavam por lá na hora do almoço. Então, pra que eu vou criar um problema por causa disso? Agora, se o filho tá todo dia, né, todo dia na casa dos avós, nesse horário, e aí realmente precisa haver um diálogo maior, né, e conversar: olha, por favor, não dê, porque senão ele não vai almoçar bem, vai afetar a saúde dele. Também o pai ter cuidado de você também não estar deixando, por conta dos seus pais ou dos seus sogros, o tempo todo o cuidado dos filhos.
Esse é um peso que não cabe aos avós. É um peso que eles já tiveram e já tiveram a sua fase e responsabilidade de educar uma criança, que no caso for vocês. E no caso, os filhos de vocês, é a responsabilidade de vocês e não dos avós. Os avós, eles realmente não têm essa responsabilidade. E muitas vezes filhos deixam os netos na casa dos avós e quase praticamente com essa responsabilidade de educar. Isso é um peso demasiado para os avós. É um peso que não está mais na época deles. De fato, eles estão na época de aproveitar as crianças, aproveitar os netos, paparicar, ter um tempo mais alegre com eles. E são coisas maravilhosas que Deus fez justamente para que nós pudéssemos fazer a vontade dele. Uma coisa que os avós não podem fazer, mesmo que o tempo deles com o neto seja pouco, acho que não é desculpa para isso, é desfazer a autoridade dos pais. Então, nisso aí, realmente, aqueles que são avós têm que realmente pensar bem no que está fazendo e pensar na complicação que você pode estar dando para o seu filho quando essa criança estiver em casa. Ah, mas a vovó deixa, o vovô deixa. Então, tem coisas que realmente, se são regras bem firmadas da casa, da criança, você como avó, você não... seu pai é ruim com você, não sei o quê. Você não pode estar desfazendo a autoridade, a figura de autoridade dos pais da criança na frente dela. Você tem que reforçar, não, seu pai não deixa, sua mãe não deixa. E respeitar essa questão aí. E nós queremos deixar claro que nós não estamos falando aqui sobre tempo com os avós, aqueles costumes que muitas famílias têm, às vezes, de no final de semana, ir na casa dos pais, seja dos pais dela, dos pais dele, e para que tenham aquele tempo em família. Mas nós estamos falando, às vezes, de práticas de casais que deixam, às vezes, a semana toda na casa dos pais dele ou dos pais dela. Ou o dia todo, e só pega a noite. Então, e aí... Muitas horas, né? Isso se torna um peso para os avós, porque eles acabam tendo que, querendo ou não, assumir uma responsabilidade que não é mais da fase deles, né? Pode ser que isso aconteça de uma forma extraordinária, como já aconteceu com a gente, quando nós fomos na conferência para Fortaleza, em Volta aos Princípios de 2012, mas a Melanie mesmo conversou com a mãe dela sobre isso, não foi? Foi. Inclusive, eu dei liberdade para ela para aplicar a vara, que sempre nosso acordo era que quando eles passavam 1 ou 2 horas numa tarde na casa dos avós, o que eles aprontassem, minha mãe ia me comunicar e eu aplicaria a correção. Mas como nós íamos passar 5 dias, né, então eu já dei essa liberdade, toda a liberdade para usar varas se for necessário, porque não ia esperar até eu voltar para aplicar essa correção. E como também comuniquei aos meus filhos que a avó deles e o avô tinham essa autoridade sobre eles. Mas, no entanto, foi um período singular e não uma prática da nossa casa deixar isso constantemente sob a responsabilidade dos nossos pais. Bom, eu tenho um livro que, nesse caso, nós vamos falar sobre ele sem ter lido, porque não deu tempo, porque foi do acampamento de líderes que o nosso orador, o pastor David Murray, ele escreveu um livro que é O Legado dos Avós. Nós vamos ler. Mas eu vou ler aqui a contracapa, que diz o seguinte: neste livro você encontrará não somente a inspiração necessária para se tornar um avô ou avó, cada vez mais interessado em deixar um legado aos seus netos, mas também algumas, 101, ideias para que o tempo com eles seja criativo e gostoso. Deixar um legado exige sacrifício, tempo, investimento e um pouco de sujeira na sala de estar. Mas está ao alcance de todos os avós que, pela graça de Deus, querem investir em seu legado os netos que Deus lhes concedeu. O autor é um grande homem de Deus, dedicado, inclusive ele tem um canal sobre família e dedicado ao assunto de família, por isso também nós estamos indicando esse livro. E eu quero agradecer muito vocês pela participação e, se Deus quiser, a gente no próximo encerra as perguntas que chegaram. Deus abençoe, até lá!